Olá, amados, graça e paz. A palavra nos ensina tudo que deves fazer é sujeitar a Deus e resistir ao diabo, e ele foge de vós. Moisés, assim como levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem foi levantado. Ambos jejuaram por 40 dias, da qual a Bíblia relata que somos tentados pelos maus desejos, onde a Bíblia nos ensina que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aquele povo ali, quando saiu do Egito, se achavam que estavam livres, porque saíram da escravidão, do trabalho pesado, mas o vulgo estava entre eles e os induziam a murmurar sobre comida e bebida, aonde todos beberam do mesmo alimento espiritual, o maná que vinha do alto dos céus, assim como a água que brotava da rocha. Mas a condenação é esta: rejeitaram a mim, da qual Jesus disse a própria fonte, a água viva, e cavaram suas cisternas rachadas que não retém água. Onde ele, Moisés, ele ficou iluminado, porque ele não recebeu, diferente daquele povo, um coração de pedra, os mandamentos, mas recebeu um coração de carne. Já aquele povo induzia constantemente através da murmuração para que ele fosse desvanecendo, aonde usou a própria autoridade, do qual o seu cajado que ele havia recebido, para ferir a rocha da segunda vez, enquanto estava, segundo a palavra do Senhor, lhe ordenado a falar a rocha, e por isso ele viu a terra prometida de longe, por conta daqueles muitos murmuradores que não deram a resposta certa ao tentador, assim como muitos hoje ainda tropeçam na verdade. Se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Nem só de pão viverá o ser humano, é onde devemos responder constantemente ao tentador, porque vivemos segundo aquele que nos capacita, assim como ele deu essa resposta, assim como Abraão nos ensina quando ele mostra todos os reinos do mundo, e diz: se me prostares, lhe darei tudo, do qual a Bíblia diz que o mundo já és do maligno. Ali, quando Adão perde o domínio juntamente com Eva, ali lhe foi perdido o poder e a autoridade que o homem havia concedido de dominar sobre todas as coisas. Mas Jesus é aquele que, assim como o homem caiu, Jesus é aquele que nos concede o poder e a autoridade. Mas muitos têm preferido tomar por empréstimo daquele que é do mundo e se torna escravo daquele que é do mundo. Assim como Abraão, pela fé, ele disse: longe de mim que tomei algo de ti. Assim ele diz ao rei de Sodoma: tudo o que eu tenho é o Senhor, possuidor dos céus e da terra, que me deu. Não tomei nem mesmo uma correia da sandália de ti. E muitos têm se tornado escravos, porque ao invés de sujeitar a Deus e resistir ao diabo, vendem a sua alma por aquilo que é terreno, se prostra diante dele. Segundo a Bíblia diz, não servis a dois senhores. Muitos são os que prostram diante do mamon, a um a vez de amar e o outro rejeitar. Assim como o maligno diz: eu te darei todo o poder sobre eles e toda glória dos reinos. Ele disse: adorarás somente o Senhor teu Deus.
somente a Ele darás culto, aonde muitos têm prestado culto segundo o culto não de Abel, onde as suas obras são boas, mas segundo o próprio Caim, sendo obras malignas, perseverando, assim como a palavra nos diz que aquele povo fez bezerro de ouro, né? Aquele povo adorou serpente de bronze. Assim muitos são os que sujeitam ao diabo e não estão segundo o coração de Deus, estão adorando aquilo do qual é o pai da mentira e assassino desde o princípio, por estarem cultuando a mentira, segundo Caim. E ainda a Bíblia diz que nos últimos tempos estariam matando o seu próximo, achando que estariam prestando um culto a Deus. A ira, porque a lei é o poder da ira, da qual a palavra diz: ireis e não pequeis, porque minha é a ira e a vingança, aquele do qual nós depositamos a confiança, anunciamos a verdade, e ele é aquele que ira por conta daqueles que não aceitam a sua verdade. Por isso, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Assim nos diz o Senhor, porque Jesus já venceu por nós. As tentações são os maus desejos, e nele não havia mal. Ele tomou sobre si toda a maledicência dos homens, aonde seu espírito é experimentado e preparado para toda boa obra. E aquele que assim persevera, ele venceu por nós e já não sujeita mais ao ladrão que veio para roubar, matar e destruir, mas persevera segundo a devida obediência, aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.